Oi, pessoal. Eu sou Agile Coach e também sou instrutor de Leanception, Management 3.0 e Agilidade. Eu e o Ronaldo Guedes, nós fizemos várias experimentações com boards virtuais, utilizando o Concept Board de Management 3.0. Queria mostrar para vocês hoje o Medler's Game, tá? E ele está associado aí a crescer a estrutura. Muitas equipes operam em um contexto de uma organização complexa, assim é importante considerar estruturas que favoreçam a comunicação. A ideia do Medler's Game, então, é prover um espaço bidimensional, né, para se desenhar estruturas. A ideia dele ser bidimensional favorece que a gente não fique pensando nas estruturas hierárquicas. A gente não fica pensando no coordenador, no gerente, no diretor, no presidente. A gente pensa na parte para facilitar a comunicação entre os grupos, né? Essa que é a vantagem dessa visão aí de tabuleiro. Tá? O management, ele traz aí então o Medlers com essa parte de hexágonos grandes, esses que representam áreas, unidades de negócio, países, times, e mostra que as pessoas nesses hexágonos pequenininhos, aí nós temos aqui, ó, para os chapéus, e nós temos a legenda, tanto para os agrupamentos, quanto para aí os chapéus que vão representar competências, né, e papéis. Um exemplo, então, que a gente pode dar para ficar mais claro, imagina aqui que, então, que a gente vai ter aqui, por exemplo, o time... Vou falar por time, né? Squad Vingadores. E Liga da Justiça. Tá? E aí, a gente pode falar que esse chapéu aqui é de um PO, por exemplo. Aqui a gente pode já falar de que isso é um SM, por exemplo. E dev, para ficar mais fácil, né? E aí, lógico, aqui eu estou falando de papéis, a gente poderia estar falando aí de competências, né? Falar, esse aqui é um QA, esse aqui é um arquiteto, tá bom? A vantagem do board é que eu, diferente lá do físico, eu posso falar que o PO é esse que eu não estou achando. Esse aqui. E eu posso simplesmente duplicar ele, se eu precisar de mais de um, tá? Não precisaria estar... No físico eu teria que chamar 2 de PO e tal. E aqui eu tenho outro chapéuzinho de... Aqui. Mesma coisa, pode ser que eu queira 2, que eu não... Eu vou economizar esse chapéuzinho para falar quem é SM. E o outro chapéuzinho para simplificar, chapéuzinho de dev. Deixa assim só para ficar fácil, tá?
Até para ficar mais legal, eu vou tirar um desses daqui. E aí eu posso falar, bom, esse time aqui, então, ele precisa ser composto, por exemplo, de tantos devs. E aí eu coloco o chapéuzinho para identificar que ele é o dev. Tá? Então, eu comentando, né? Então, essa aqui é uma representação de um jogo que nós temos físico feito para uma board virtual, né? Então, aqui eu colocar aqui esse cara, lembra que a gente falou que era o chapéuzinho do SM, tá? E aí, eu tirei um para poder explicar essa parte aqui. Eu posso falar assim, mas e eu vou ter um PO só para os dois times. Então, deixa eu ver até que eu errei aqui, que eu coloquei tudo errado. O POzinho está aqui. Tá. Então, aqui estaria representando o quê? Que eu tenho um time aqui, né? O time Vingadores, eu tenho outro time Liga da Justiça, que é formado por 2 dev, e eu tenho um SM para cada time, e o meu PO é compartilhado. Né? Eu poderia estar falando também que o meu PO, eu poderia representar assim, o fato dele estar aqui próximo já indicaria que ele é compartilhado. Mas nada impede que eu coloque também dessa forma, colocar em cima. As regras do Matter, elas são muito abertas, tá? A gente pode utilizar, criar novas regras, assim, lá não é muito rígido, não. Mas as regras básicas aí são essas. Você também pode falar que, ao invés de time, você pode estar falando de, aqui é a unidade da Europa, e essa aqui é a unidade do Brasil, e aí vai ter um gerente que vai fazer, né, o gerente de vendas, vai ter o marketing. Tá? Esse aqui foi um exemplo simples aí para vocês entenderem como é que é o jogo. Vou perguntar, mas isso aqui a gente utiliza no dia a dia? Eu já utilizei. Tá? Eu já utilizei para em reuniões quando eu fiz foram com coordenadores, gerentes, diretores, para mostrar de forma lúdica uma situação atual e o que eu, né, o que eu achava que para onde poderia evoluir. Eu já fiz isso aqui algumas vezes, até recentemente a gente utilizou, tá? Mas também funciona se você tem a possibilidade de fazer com que as pessoas que vão trabalhar nos times trabalhem dessa forma, também seria bastante interessante, tá? Para se discutir como é que seria a organização, tá bom? Mas a ideia aí era mostrar mais uma prática aí do management para a gente estar utilizando aí com boards virtuais, tá, pessoal? Bom, eu agradeço aí, então, o tempo de vocês e espero que seja útil para alguém. Obrigado, hein, pessoal. Se for utilizar, deixa aí um feedback. E, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aí que vocês possam fazer uma cópia para quem se interessar, tá? Então, vai aqui ó, no board, né? Você vai acessar o link que eu vou deixar disponível, que eu vou deixar aí no comentário. Você vem em board, settings e duplicar, tá bom? Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? E realmente aí espero que seja útil para alguém. Eu aguardo o feedback.